A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Estamos novamente na Biblioteca da Matriz, junto com o nosso Bispo John. Que bom tê-lo aqui, Bispo. Amém. É um prazer ter você de novo. Estamos aí. E hoje estamos aqui então com mais um assunto direto ao ponto, que é o que você quer saber. Com certeza você viu aí no rodapé o título, que é sobre o que define uma igreja. E creio que esse é um assunto importante para você, porque se você está vendo esses vídeos, você faz parte de uma igreja. E talvez você tenha dúvidas, às vezes tu está no culto, tipo, será que isso aí está certo? Será que isso aqui está parecido com a Bíblia? Será que realmente era assim na época de Paulo, na época dos discípulos? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o que é ou o que define uma igreja. E ninguém melhor do que falar sobre isso, sobre um bispo da igreja, né, bispo? A vida inteira nessa lida? A vida inteira, não digo como bispo, mas a vida inteira na igreja, sim. Isso lhe garanto. Eu fui para a igreja a primeira vez com 2 dias de idade. Que inveja, eu queria. 2 dias de idade. Queria ter feito isso. E, pelos meus cálculos, no decorrer desses quase 67 anos, talvez eu faltei 7, 10 cultos num domingo, talvez. E olha lá. Isso é um número... É por aí. Filho de missionário, Isso. criado na igreja. Criado na igreja. Se tornou orgulhosamente, sem arrependimento. Sem arrependimento. Sem arrependimento. Quantos anos o senhor se tornou pastor? Quantos anos que eu me tornei pastor? 17. Nossa. 18. Fica um pouco, muito tempo para trás, né? Era por aí, 17, 18. Por aí. Uau. Casei com 19, já estava como pastor, então, com 18, com certeza. E nessa carreira, bispo, talvez pode falar um pouco do teu testemunho, como também tu pode contar um pouco sobre o que é os fatos, né? Pode misturar um pouco dos dois se tu achar que é mais conveniente. Mas o que é as principais características de uma igreja? Igreja é uma criação, né? Eu ia falar invenção. Deus não inventa, né? Deus nunca inventa, Deus cria, Deus faz ser, né? Então, igreja é uma criação de Deus. Deus que, usando nossa linguagem, inventou a igreja. Nossa linguagem, mas não existe invenção aos olhos de Deus. E igreja... O conceito de igreja floresceu, aflorou no Novo Testamento. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, que é a primeira menção bíblica de igreja. Então, Jesus disse sobre essa. Então, a primeira coisa que define uma igreja, que talvez esteja na tua lista ou não esteja, é a doutrina. Porque, né, tu és o Cristo, tu és o Deus Todo-Poderoso. Então, sobre esta rocha, sobre esta verdade, edificaria a minha igreja. Então, igreja, por definição bíblica, é obrigada a ter doutrina bíblica. E doutrina bíblica exige o reconciliamento, a conciliação, o encaixe de todas as peças corretamente. É um quebra-cabeça, de um modo de pensar, mas tu não pode montar o quebra-cabeça ao bel prazer. Por quê? Porque tu vai forçar uma a entrar atravessada. Eu acho, entra. E ela não entra por naturalidade, entra com contrariedade, e depois quando tu vai olhar, o quebra-cabeça não encaixa com, né, a fotografia, a tampa da caixa, né, não encaixa. O molde previsto. O molde previsto. Então, tem que ter um encaixe perfeito, né? E, na minha opinião, a doutrina básica de Deus, da Bíblia, de igreja, não tem muito espaço para encaixe errado. É um troço muito evidente, muito claro, muito transparente. Não, quando tem essas diferenças doutrinárias e tal,
Um exemplo disso, por exemplo, tem igreja que diz, cada vez que tu peca, tu deve ser batizado de novo. A Bíblia não afirma, a Bíblia diz que há um só batismo. Um só, ponto final. Então, não tem várias, não tem... É isso. Porque vejamos um caso recorrente que acontece, talvez na cidade que tu assiste e na nossa acontece. Tem ali um salão, uma garagem para alugar, tá ali sua plaquinha para aluga-se. De repente se tira a plaquinha e se bota ali uma faixa, então. Igreja dos clarins dos anjos dos últimos dias, de Jesus amado voltará. E daí eles botam... Isso tudo cabe na placa? Porque às vezes é tanta igreja que se tu chega no cartório para registrar, já tem aquele nome. Então tu vai aumentando, porque uma hora o cartório tem que dizer, esse aqui não existe. Não dá mais pra botar os nomes básicos, tem que aumentar, senão o cartório não aceita. E daí ali se bota umas cadeiras de plástico, coloca um som, um retorno, um violãozinho, né? Pronto, abriu-se uma igreja. Abriu-se uma igreja. Sem princípio, sem registros antecessórios, sem imposição de mãos sobre um pastor, sobre o ministério passado. E tu quer terminar esse assunto em 25 minutos? Não, eu quero dar um começo. Que loucura. Esse cara acredita em milagres. Mas quem olha de fora, olha talvez para essa garagem que está começando, olha talvez para uma outra igreja com todos os teus antecedentes limpos, imaculados, cuidados, zelados, e ele pensa, qual será que eu vou? Eu vou nesse aqui do bairro? Ou será que eu faço 100 quilômetros para ir lá na Matriz de Esteio, talvez, digamos assim? Entendeu? Então, as características, eu acredito que elas têm que ser expostas, porque o povo quer saber, onde é que eu vou colocar minha alma, bispo? Quem que vai pregar para mim? É numa igreja? É ou não é? Então, nós podíamos falar também, fala sobre isso, e já entra na questão do culto. Tá, então me dá uma pergunta. Pedi demais, desculpa. Perdão. Eu tenho como responder, mas... Vamos falar das duas diferenças primeiro, então. Tá, então me dá o que tu pergunta. Faz a pergunta de novo. Como que a pessoa que quer ser salva, olhando a garagem que foi locada recém... Eu acho que a garagem não tem nada a ver. Não, mas é um movimento novo que está saindo de outro lugar, que está vindo de outro lugar, que não se sabe a procedência. É uma boa pergunta, E eu digo que é uma boa pergunta não pela minha ótica. A minha ótica eu tenho uma resposta rápida, né? Mas pela ótica de um camarada que está passando pela rua, escuta o barulho e entra, e ele é zero de igreja. Zero de igreja. De certa forma, é injusto para ele. Porque como é que ele vai fazer julgar? Como é que ele vai tomar um juízo sobre isso? Isto, de certo modo, é uma tristeza e, de certo modo, nós mesmos somos culpados, porque cada vez que um camarada que fica dissatisfeito com... ele bota mais um nomezinho no fim, né? A minha esposa tem 5 nomes, né? Então, antigamente não permitia-se largar um nome, né? Tinha que ter os 5 nomes, né? Então, um nome dado por ela, nome do né? E aí, baseado no que tu falou, vamos acrescentar um nome na placa. Isso não resolve o problema do Joãozinho que entrou no grito, né? Eu acho que, olhando pela ótica do Joãozinho, que entrou de gaiato, né? Eu acho que a primeira coisa que faria uma diferença tremenda, ou devia de fazer uma tremenda... O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos levará em toda a verdade. Então, se eu tivesse uma palavra para dar para o João que está passando na frente, e como é que você vê a diferença? Em vez de eu dar 3 horas de aula, eu daria 3 horas sem problema nenhum, mas eu diria, recebe o Espírito Santo, de verdade. Tem que ter um toque espiritual. Tem que ter um toque espiritual, irmão Eduardo. Tem que ter. Tem que ter. E hoje em dia,
muitas igrejas não interessam em toque espiritual, eles interessam quanto é que está entrando na oferta. Por isso que eu comentei sobre a sala, porque as pessoas julgam, ser igreja é o quê? É ter um púlpito, ter um pregador escalado, um cantor escalado e as cadeiras. Pronto, é uma igreja. Mas não tem o toque espiritual, tem uma escala, tem uma locação, tem uma cortina atrás do púlpito, mas o mover que gera uma igreja. Não, tu está falando, perdão, não é, mas você está falando no aspecto físico. As pessoas julgam somente às vezes no aspecto físico. Não pode julgar pelo físico. A minha mãe, que era missionária, mas nunca foi pastora, como se diz, isso é um assunto para um outro dia. Então ela achou um lugar onde tinha pessoas com fome. Nós temos uma igreja lá. E a minha mãe veio me escalou na marra, né? Tu tá alistado, né? Não era uma escolha, ela disse, tu vai fazer. Eu já era pastor, né? Pelo menos pregador eu já era. E ela conseguiu uma rinha de galo né? Uma rinha de galo de briga, né? Uma rinha de... E o cara tinha uma rinha, né? Tinha sei lá, como é que se chama, a parte redonda onde eles largam os galos. Tinha uma parede cheia só de gaiola de galos, né? E o cara disse, não, a senhora pode usar aqui se a senhora quiser, né? Eu só faço luta de galo, segundas ou sextas, sei lá, qualquer outro dia a senhora pode usar. Mas não, então tá feito. E eu fui lá e a minha mãe visitava as pessoas e trazia as pessoas para uma rinha de galo, onde não tinha púlpito, onde o chão era de terra, onde tinha 27 galos cantando ao mesmo tempo. Para acontecer um culto. Para acontecer um culto. E Deus operava naquele lugar. Quem olhava de fora não dizia que era uma igreja. Não tinha placa, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha placa, tinha 27 galos ou mais. E o que puxava o povo então? Era uma velha que ia de porta em porta e dizia, vem aqui, eu vou te mostrar quem é Jesus. Isso que fazia. E o meu trabalho era de fazer o culto. Então, sendo que a gente era meio curto de pessoal, a minha esposa ia junto, já era casada, a minha esposa já ia junto, ela cantava, eu pregava, eu dirigia o culto e ela ficava orando no altar pelas pessoas. E hoje tem uma igreja tradicional, púlpito, paredes, cadeiras e altar, mas começou numa rinha de galo. Porque isso que eu acho que é o ponto onde muitas pessoas se baseiam. Tem aquela passagem onde Elias estava no Monte Carmelo, né? E o fogo desceu do céu e aprovou, né, todo o mover de Elias e desaprovou os sacerdotes. Mas também tem aquela questão onde os escribas chegavam para Jesus e diziam, nos dá um sinal. Nos dá um sinal. Não basta só pregar. Não, nos dá um sinal. E Jesus dizia, para vocês, eu não vou dar um sinal. Isso é um outro problema. É um outro problema. Se tu quer um sinal sincero, Deus te enche com o Espírito Santo. E o sinal é, Joel disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo é um sinal dado por um João que está passando na rua. Agora, esses que tu falou, os fariseus, os saduceus, me dá um sinal. Isso tinha malandragem, tinha sacanagem por trás. Eles falaram para Jesus na cruz, desce da cruz, nós vamos acreditar em ti. Eles não iam acreditar em Jesus descendo na cruz. Jesus já tinha ressuscitado 3 ou 4 pessoas até lá. Eles não acreditavam do mesmo jeito. Por que vai mentir para Deus? Me dá um sinal e eu viro crente. Isso não existe. Isso não existe. Tem que mudar de assunto que estou ficando agitado aqui. Eu fico... Não tem problema. Experiências da vida, bispo. Me dá um João que passa na rua, que tem um coração sincero, e deixa eu pregar 15 minutos para ele, se realmente está sincero. Né? Chegou agora aqui esse rapaz que estava no culto ontem à noite. Sim. Eu nem sei pronunciar o nome dele, nem interessa na realidade, né? Mas eu chamei ele de Joel, e o nome dele não era Joel, mas chamei o Joel, eu preguei lá ontem à noite. Foi uma mensagem difícil de pregar. É a primeira vez que eu vi o Joel no culto. No primeiro banco, chorando, numa mensagem que era aqui, ó. E aí? E tá de novo? E tá aqui hoje de novo. E aí? Esses aí o que recebem, esses aí o que são libertos, esses aí, né? Eis que o reino de Deus é chegado a vós.
É esse aí. Falando de mensagem, então. Falando de mensagem. Eu acho que a mensagem, ela também qualifica, né? Ou expõe as diferenças. Referente à igreja. Uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, né? Todos esses padrões que Deus aprova. O que define a mensagem do pregador numa igreja dessas? Por que eu te falo isso? Hoje surgem muitos movimentos de pregador dizendo: se tu tá endividado, é porque tu tá com pecado. Ah, porque se tua vida tá ruim, é porque tu tá com uma maldição ancestral, e esse negócio e tal e tal. Então as pessoas às vezes se colocam, uma cultura que gera no Brasil, onde se eu tô bem financeiramente, se minha casa tá bem, eu tô bem com Deus. Porque a mensagem diz isso. Uma cultura que se cria. Eu vejo isso acontecer. Mas a mensagem bíblica, bispo, que expõe uma igreja real, ela deve ser falada em que sentido? Que sentido? Primeiro tem que ser falado com amor, né? Com carinho. Mas amor nem sempre é moleza, né? Não é amor mole, no sentido de, não, eu te amo, mas faz qualquer coisa que tu quiser. Só bem-vindo na igreja aí, bem-vindo. Bem-vindo. Não, né? A minha mãe, voltando a falar sobre a minha mãe me amava, eu era filho único e tudo. Filho de promessa, ela não podia ter filhos. Eu era filho de promessa dela. Depois de 7 anos, ela entrou numa igreja e tinha um homem de Deus que chamou ela por nome, que nem sabia o nome, o primeiro nome dela, chamou ela por nome, revelou para ela que ela ia ter um filho, revelou para ela que seria, né, um filho que seria homem, revelou para ela que seria um pregador. Então minha mãe tinha uma paixão maluca, ela sabia que tinha promessa sobre mim, ela me amava, mas o amor dela não tapava as minhas artimanhas e as minhas, né? Não fazia vista grossa? Não fazia. A minha mãe, eu disse, não, tu vai andar na linha, eu te amo com a paixão. Mas que tu vai andar na linha, tu vai. E andei na linha. Então tu está dando esse exemplo para dizer que a mensagem do pregador não deve ser uma mensagem superficial. Não pode. Que é um tanto faz, tanto fez. Uma mensagem apostólica tem que nascer em oração, em jejum e estudo bíblico. E às vezes a oração, o jejum e o estudo bíblico levam numa mensagem mais direta, que às vezes afeta a oferta. Mas não é mudar a mensagem mesmo assim. Não pode mudar a mensagem. Não pode mudar a mensagem. E esta é a beleza, uma das belezas. A nossa igreja não é perfeita, irmão Eduardo. Sim. Nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos defeitos. Mas uma das coisas que distingue a nossa igreja é a liberdade que nós damos para o pregador pregar o que está no coração. Sabendo perfeitamente que aqui na nossa igreja matriz, a gente não tira oferta. Uns 3, 4 cultos, talvez. Diretos. Por quê? Não é que a gente não precisa de dinheiro, estão precisando de dinheiro para pagar a luz e tudo, não é por isso. É porque nós queremos que Deus opere, e entre Deus operar e recolher a oferta, a gente vai deixar Deus operar e a gente deixa a oferta para um outro dia. O medo talvez de quebrar, né? Quebrar, o ritmo espiritual. Não pode. É Se você está escutando, e não é só no Brasil que faz isso, eu já viajei o mundo, né? Eu já vi eles quebrar, usando a tua palavra, quebrar o ritmo espiritual. Eu já tive em culto onde preguei, me esgoelei pregando, Deus operou, não por graça a mim, mas por graça de Deus, né? Me esgoelei pregando, Deus operou. Daí o pastor olhou para o relógio e disse, puxa vida, o McDonald's vai fechar daqui um pouquinho. Olha, irmãos, você pode continuar orando se tu quiser, mas eu só queria te avisar que o McDonald's está fechando daqui a 15 minutos e depois que fecha o McDonald's não tem mais nada para comer aqui na cidade. Então, entre dormir com fome, mas cheio do Espírito Santo, ou dormir com fome e esgoelar o Espírito, qual é que tu prefere? É um dia só. Meu Deus. Isso me aconteceu muito mais do que uma vez. Muitas vezes. E é por esse motivo que aqui, onde eu sou responsável, onde eu já fiz uma chamada errada, vamos dar, eu estrategicamente eu sou humano.
já errei estrategicamente, não doutrinariamente, estrategicamente, já errei, né? Mas o que prezamos aqui, o que primamos aqui, a primazia é o operar do Espírito de Deus. Acima do horário, acima do horário. acima da cantina. Antigamente, antes de você nascer, eu sou gaúcho de... Não tem problema. Então, os que estão escutando lá em Minas Gerais, o que é tu? Tu é um modo grosso de dizer você. Então, né? Mas antigamente, antes de você nascer, nós tínhamos aqui na frente da igreja, nós tínhamos um compromisso, nós tínhamos contrato, é a palavra certa, com a linha de ônibus da cidade, onde a gente conseguiu acertar de que eles encostariam o ônibus aqui na frente. Isso antes do trem, antes do metrô, antes de tudo mais. E a gente tinha um compromisso. Às 8h30, então, o ônibus sairia da frente aqui da igreja, rumo à capital. Que seria o final do culto. Mas naquela época, Deus operava, e operava, e operava. E aí o que acontecia? Já sei o que acontecia. O ônibus saía vazio. Tinha um que outro que era, né? Eu vou pegar, eu não vou ficar aqui, aquela coisa arada toda. Mas não dava lucro para a empresa. E o que aconteceu? E que perdemos o contrato. Mas não perderam o operar. Perdemos o contrato. Então hoje não tem ônibus aqui na frente. Deixa o contrato. Hoje não tem. Mas perdemos o contrato por causa disso. Eles disseram, a gente faz. Mas se respeita o contrato, respeita a cantina, respeita a oferta, meio que deixa de ser uma igreja e começa a se tornar um centro. Norma aqui, norma ali. Ou um negócio. Ou um negócio. E negócio é perigoso. Você lembra quando Jesus entrou numa igreja? Eles tinham umas mesas parecidas com essa aqui, eles tinham umas pombinhas para vender, um câmbio, o dólar oficial e o dólar turismo, e etc, etc. E Jesus entrou lá e arrebentou e virou as mesas. Deus não se dá muito bem com mesas de câmbio dentro de igreja. Com certeza. Mas então, falamos de igreja, falamos de pregação. Agora, eu vejo, opinião minha, tá? Pode falar em cima, que o resultado de tudo isso, bispo, é pegar o perdido, pregar para ele e transformar um salvo. Este salvo, ele fica no meio, ele entra para o aprisco. Então eu percebo que o resultado de uma igreja é o seu membro. Acima do seu patrimônio, acima dos seus prédios, dos seus terrenos, o resultado é o membro. O que qualifica o membro? Porque, digamos assim, temos um grupo de pessoas dentro da igreja. Tem lá 1000 pessoas dentro da igreja. A gente pensa o quê? Todos são da igreja. Mas reconhecemos que, de fato, no dia do arrebatamento, nem todos subirão, talvez. Tem visitante, tem parente, tem amigo vindo de longe, pessoa com familiar e tal. O que qualifica o resultado de todo esse mover na igreja, na vida de um membro, sabe? Quando tu olha para um membro e tu diz, esse aí é o resultado puro de uma igreja. A Bíblia encara um membro de igreja como uma pessoa que brilha Jesus. E o brilhar Jesus não é aqui. É lavado, transbordante. É externo e interno, lavado, transbordante, etc. É brilhar Jesus. Tem muitos, por exemplo, que não é o nosso assunto de hoje, pelo menos não diretamente, de santidade. Uma vasta maioria das pessoas que escutam, eles buscam o escape de eu sou santo internamente. E santidade é interno, mas resplandece externamente. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas se tu usa palavrão, se tu seca as mulheres, se tu conta piada perversa, se bota limite no culto, tipo, só vou 2 vezes por semana no culto e tá bom, Jesus, também, obrigado. Também tem tudo isso. Então esta pessoa não brilha Jesus.
Tem um camarada que é uma pessoa com quem eu faço compras com ele. Vamos deixar por isso, porque eu não estou aqui para identificar ninguém. E ele é um fã de um time de futebol, ele é um sócio ferrônio, louco. Raiz, como se diz, ele é o raiz. Obcecado com o time dele. Ele tem as camisetas original, ele tem elas assinadas por cada herói que jogou no time. Ele vai assistir os jogos no outro estádio, onde ele corre o risco de apanhar, ele corre o risco de, para apoiar o time dele. Ele já levou pedradas na cabeça, já levou latas, já levou outros tipos de líquidos jogados em cima dele. Já viu o time perder? Já chorou o time? Já viu o time perder e volta de novo. E volta de novo. Então, sem fazer apologia, sem aprovar o que ele faz, tem que se admirar. É uma gana, né? Tem que se uma admirar. Resistência. De novo, não tô aprovando, mas tem que se admirar. É esse tipo de pessoa. Que é o resultado... Que é o resultado de uma igreja. Todos são assim? Não. Mas se não tem, se só tem um ou dois, tem que ter gente que tem uma gana pelas coisas de Deus. Porque, vejamos bem, pensamento meu, compartilhando aqui, de que vale termos uma igreja, supomos que tem dois pastores conversando. A minha igreja tem 1.200 membros. 1.200 membros, tá bom. A tua igreja tem quanto? Ah, tu vê, a minha igreja tem só meus 120. Ah, tu tá trabalhando mal, tá fazendo errado. Também isso fala. Olha a minha igreja tem 1.200. Mas se no dia da volta de Jesus, naquela igreja de 120 sobe 110 e naquela igreja de 1.200 sobe 20, quem tinha mais membro não é o de 1.200, é o do 120. Aí que está o problema. Aí tu tá de volta para a tua pergunta. Como é que se mede sucesso espiritual? É uma curiosidade que se tem, bispo. Como é que se mede sucesso espiritual? Eu acho que é o interesse de muitas pessoas em ter essa balança. Eu não me declaro expert, perito nisso. Não me declaro. Mas uma coisa eu te garanto. Que o que os outros acham, e usando a tua metodologia de medir por números, Deus não mede por números. Ele até pode fazer milagres por números. Ele pode até dar pão para 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele pode e faz. Mas este milagre não qualifica porque em volta da cruz não tinha muitos. Não tinha muitos. Depois disso, a Bíblia diz que quando ele saiu do túmulo, a Bíblia diz que tinha 500 que viram ele. 500 pessoas. A Bíblia especificamente diz. 500 pessoas viram ele. Ou mais, não me lembro. Mas 500 pessoas ou mais, não me lembro como é que tá. Viram ele. Mas no cenáculo, só tinha 120. Então tu tá caindo de 5.000, mais mulheres e crianças. 9.000, digamos. 9.000, 10.000. Tu caiu para... Jesus falando para os seus discípulos, vocês também vão embora, porque estou pregando uma mensagem mais dura. E foram embora discípulos. E na cruz tinha meia dúzia de gato pingado. Meu Deus. Tá? Aí 500 pessoas viram ele ressurgir. Porque as 500 não estavam no cenáculo, Por que eles não estavam no cenáculo? Se viram acontecer. Se viram acontecer. Se eles viram e não foram no cenáculo, e aí? Então a medida não é o número. Então essa aí já está descartado. Não é o tamanho do evento, digamos. Não é o tamanho do evento. E a gente até quer um número grande. Eu não estou descartando. Por mim, ficaria um... Eu não olho, eu não pergunto. Duas perguntas que eu não faço quando eu vou pregar. Duas perguntas eu não faço. Eu não pergunto quantos estarão lá. Eu não pergunto. Me nego em perguntar. E pergunta número 2, eu não pergunto quanto é que tu vai me dar. Eu não pergunto. Eu não pergunto. Em primeiro lugar, porque eu não prego para as multidões, eu prego para pessoas que estão com fome. E não é minha responsabilidade. Segunda pergunta, tá? Eu não sou mercenário. Eu não sou mercenário.
E não vou, se eu pergunto quanto é que tu vai me dar, e aí o camarada diz, não, eu recebi uma herança, agora eu vou te dar 100 mil reais. E aí eu vou lá catar uma mensagem de 100 mil reais para agradar o camarada. Isso está mudando, alterando a minha mensagem. O cara vai me dar 100 mil, então vou ter que caprichar, vou ter que estudar umas horas a mais. Jogou o povo para escanteio. Sim. Porque vai agradar só o cara. Não, joga mais que o povo, tu joga a Deus para escanteio. Porque eu estou mudando a minha mensagem para agradar um cara que vai me dar 100 mil, não me fala. Outra coisa que eu não faço, não sei como é que nós entramos nesse assunto, mas outra coisa que eu não faço, eu vou em igrejas grandes, como também vou em fundo de quintal, mas nas igrejas grandes, infalivelmente, eles aí me perguntam, tu poderia me dar o título da tua mensagem, né, e o versículo que tu vai usar, porque daí a gente já vai preparando um telão, porque quando tu subir lá já está tudo pronto. Eu disse, não posso. Mas como é que tu não pode? Não posso. Como é que não? Fica ruim porque eu não consigo botar no telão. Não posso. Porque se eu dou para ti agora, e Deus resolve mudar o que Ele quer que eu pregue. Tu fica na prensa. Eu que fico na prensa. Eu que fico de palhaço. Tá, então deixa eu te pedir, já que tu entrou nessas peculiaridades, né, das tuas vivências, o que te faz sair realizado, vivo e alegre após um culto? Alguém recebeu o Espírito Santo. Eu estava pregando sexta-feira no exterior, mensagem meio difícil, meio dura. 2 pessoas receberam o Espírito Santo assim, com poder. Diz, é pouco. A Bíblia diz que há júbilo no céu quando uma pessoa se converte. Imagina com 2. Imagina com 2.000. Gostaria de ter 2.000 recebendo o Espírito Santo? Através de uma mensagem que eu preguei. Seria uma honra minha Deus me usar para tal mensagem. Seria uma honra minha. Aconteceu até agora? Não aconteceu. Né? Mas estou aqui, estou pronto, Deus. A hora que tu quiser, estou pronto. Bispo, o que mais tu quer falar sobre as definições de uma igreja? Eu acho que tu vai ter que fazer, meu Eduardo. Eu vou te dar uma sugestão, meu amigo. Eu gosto muito do meu Eduardo. Vou te dar uma sugestão. Se eu fosse tu, eu dividiria a tua lista e faria algumas outras, essa parte 1, parte 2, não sei, parte 3, não sei o quê, e de repente a parte 4 a gente faz 2026 por aí, alguma coisa assim. Mas é um assunto muito amplo que eu estou tentando dizer. Eu acho uma injustiça para os teus amados leitores, ou leitores, escutadores, ouvintes, né? Eu acho uma injustiça, é um assunto tão importante. Poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas. Quando é que foi a última vez que tu ouviu alguém falar sobre isso? Eu falo sobre isso bastante, mas você está publicando. Não é o que eu escuto falar, é o que o meu coração me pergunta de vez em quando. Pois é. É o que eu vejo no semblante das pessoas. É por isso que você que está ouvindo, o irmão Eduardo é uma pessoa muito autêntica. Muito autêntica. Ele tem um pulsar do coração dele que ele está em busca de algo mais profundo. Quem sabe tu acompanha ele nesta jornada. Algo genuíno, né, bispo? Verdadeiro. É o que eu quero. É o que eu quero. É o que eu quero. Então, bispo, quer terminar essa gravação? Eu terminei agora dando um elogio, mas eu falo para você. Isso. Agarra com Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo te levará em toda a verdade. O Espírito Santo te levará em toda a verdade. O Espírito Santo te levará em toda a verdade. E se tu dobrar teu joelho, deixar o Espírito Santo te encher com fogo e com línguas, nascer de novo, vai começar a mudar as coisas na tua vida. Promessa de Deus, promessa bíblica. É o que eu mais quero. Glória a Deus mesmo. Obrigado a você que ficou até o final. Creio que Deus tem uma direção para a tua vida. E aguarde, vai ter mais vídeos falando sobre isso e com certeza com a presença do Bispo John com nós. Quem sabe a gente consegue fazer domingo que vem. Se ela, vamos ver se a gente... Amém, eu topo. Ele sempre topa. Eu topo. Para mim não tem dia ruim. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Fique na paz. Uma alegria estar com você.